começar aqui a gravar. Pronto. Então, boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui nesse segundo dia de encontro nosso, né? Nossa oficina de fanzine, dentro da lógica das metodologias ativas, das metodologias avaliativas nas práticas pedagógicas. Tem gente entrando aqui ainda. Então, para quem, né, esteve aqui no primeiro encontro, sabe que eu sou a professora Daniele Barros, professora da UFSB, e falar de fanzine para mim é sempre uma alegria, um prazer. E aí hoje a gente vai dar continuidade à nossa oficina, né? Eu até aproveito e dou sequência aqui no slide. Espera aí que tem gente chegando. Então, pessoal, como eu apresentei, né? Inclusive no card que eu usei para divulgação, no primeiro dia, aula 1, no segundo dia, aula 2, não está no card, desculpa. Eu mostrei isso no primeiro encontro, né? Que eu mostrei o cronograma por cada encontro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que no primeiro encontro a gente fez mais uma abordagem teórica, eu falei um pouco o que era fanzine, suas origens, defini o que era zine, falei um pouquinho também sobre o fanzine e sua utilização na área do ensino, e hoje a gente vai para o encontro 2, né? Então hoje eu até mencionei um pouco o passo a passo de como fazer fanzine, hoje eu vou trazer esse tema de novo, vou falar um pouco sobre zines impressos, digitais e algumas possibilidades de formato e tamanhos. Eu estou aqui com vários fanzines meus impressos, né, para estar mostrando aqui para vocês. É uma espécie do que eu chamo de exposição virtual de zine. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tem um. Eu fiquei à tarde hoje separando vários zines para vocês, e teve uns que eu deixei aqui na estante. Então, é uma espécie de exposição virtual que eu vou estar mostrando tamanhos, formatos, né, e por fim, a gente vai fazer um exercício de dobraduras de papel, porque, como eu falei naquele dia, existem a possibilidade do zine impresso e do zine digital. Então, o zine digital, eu vou falar um pouco como é que a gente faz, geralmente a gente usa algumas plataformas, no caso do zine impresso, eu vou ensinar para vocês 3 dobraduras diferentes de zine, tá? E como foi na outra vez, se alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, perguntar, complementar, não precisa esperar eu terminar de falar, tá bom? Às vezes eu não leio na hora o que está no chat, porque eu fico na tela do slide. Então, agora mesmo eu vim dar uma olhadinha aqui. Então, essa é a programação. Então, eu imagino que hoje nosso encontro vai durar uns 45 minutos no máximo, porque eu não vou ficar falando nada, é só exercício mesmo, vou só relembrar o passo a passo e vou mostrar alguns exemplos aqui que eu tenho da minha fanzinoteca. Então, gente, eu falei isso na sexta-feira passada sobre o passo a passo de como fazer zine. Na verdade, não tem uma receita de bolo, não tem, assim, um passo a passo, porque o processo criativo ele é muito particular. Então, eu conheço, tenho vários amigos zineiros e zineiras que têm os caminhos, né? Apareceu aqui um aviso que alguém estava pedindo para entrar, mas quando eu vim para cá não tinha mais. Se alguém falar, viu, Cleiton? Você disse que eu estou atenta. Então, não tem, assim, um caminho, né? O processo criativo, ele é de cada um. Só que eu vou mostrar para vocês uma sugestão de passo a passo, que foi aquela que eu comentei na aula passada. Eu vou falar hoje mais rápido, porque eu imagino que quem está aqui, né, viu. É só para retomar. Porque hoje, no segundo dia, a gente dar uma aprofundada mais na questão do zine, eu mostrar os exemplos, e no encontro que vem, que é assíncrono, na verdade eu coloco como encontro, mas é uma atividade, vocês vão meter a mão na massa do zine. Eu sugiro que comece hoje, porque hoje a gente já vai fazer uns exercícios de dobradura, e vocês já podem usar o próprio papel para ser o suporte do seu zine. Então, eu já adianto que a gente vai precisar de 3 folhas de papel. Eu estou com folha aqui que é de rascunho, né? Um lado é branco, o outro não. Aí vocês veem que tipo de papel você pode pegar. Então, a gente vai precisar de 3 folhas de papel, de tesoura,
Eu coloco o que vai precisar no próximo slide, mas o mais importante é a folha de papel e a tesoura, que a gente vai usar daqui a pouco. Então, como eu estava dizendo, na usina é uma revista artesanal. Então, tem gente que primeiro monta, pega o papel, dobra para poder fazer o boneco, que é a base do zine. Tem gente que não, que primeiro vai correr atrás do conteúdo, que fica imaginando como vai ser a capa. Tem gente que faz a capa primeiro, tem gente que deixa para fazer a capa no final. Então, não tem uma regra exata, né? Então, no encontro passado, eu falei que geralmente o zine, ele nasce do tema, né? Aquele tema, aquela ideia, aquele anseio, né? Qual é aquele assunto que eu quero falar? Então, eu gosto muito de fazer zine etnobotânico, sobre plantas, sobre o uso das plantas, das espécies da Mata Atlântica. Também gosto de fazer zine poético, com meus desenhos, com meus textos poéticos. Inclusive, essa tela que eu estou mostrando para vocês é com os meus desenhos. Então, eu me viro, né? Não é assim, nossa, que desenho super elaborado, mas eu tento, né? E essas letrinhas que tem aqui nessa página, eu fiz naquele estilo de recortar, como se fosse recorte de revista, mas é um recorte cola que eu fiz no computador. Então, primeiro eu peguei várias letras diferentes e fui fazendo uma arte colagem digital, para fazer esse nome que está aqui, Passos, né? Cada um com a letra diferente. Porque antigamente a gente só fazia esse tipo de colagem pegando as revistas e escolhendo as letras diferentes para colar, né? Então, a gente pode fazer o zine tanto no papel, quanto fazer um zine com cara de que foi feito à mão no computador também. Então, é isso, gente. Quando a gente pensa em fazer o zine, a gente pensa estética. Ah, eu vou fazer meu zine manuscrito. Ah, não, eu vou fazer um zine todo no computador. Enfim, aí você vai pensando na estética, no tema. Como eu falei, o conteúdo. Teve gente que perguntou, deixa eu ver se ela está aqui. Peraí, que tem gente chegando aqui. Peraí, que estou autorizando aqui algumas entradas. Eu não sei se foi Lara ou se foi Maitana que falou no encontro passado, me perdoe se eu estou fazendo um gafe, mas que perguntou se o zine poderia ser só de imagens, se poderia ser só de fotos, se a pessoa não quiser. Então, é isso, o conteúdo, né, que eu coloco aqui como segundo passo, que é você vislumbrar o zine pronto. Eu tenho um zine aqui, que ele é feito só de fotos. Eu não sei se eu vou achar agora, mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que tá o posicionamento aqui. Então, aqui é um fanzine, um fanzine etnobotânico. O tema do zine é espécies da Mata Atlântica, ou seja, o tópico abordado nesse zine são plantas mágicas e mitológicas. Ah, foi Ana Carolina, né? Ah, foi isso mesmo, Mônica. E aí eu vou mostrar aqui um pouco esse zine, que ele é repleto de fotos, tá vendo? Então, os alunos que fizeram esse zine, eles não tinham ninguém no grupo que sabia desenhar, e aí eles fizeram isso, eles trabalharam com imagens, ó, com fotos, ó que lindo. Então, é um caminho, né? Fazer um zine, então, um lado a foto, o outro lado o texto. Vocês conseguem ver, gente? Me dá o feedback no chat. Então, aqui as espécies, a foto e o texto. Muito bonito esse zine. Esse zine, ele tem um tamanho que a gente chama de A5, certo? O que é A5? Aqui eu tenho uma folha de ofício, né, A4. Então, o tamanho A5 é como se eu pegasse a A4 e dobrasse na metade. Então, se vocês compararem aqui, ele tem o mesmo tamanho. Então, esse tamanho aqui é uma folha, é a folha A4 dobrada, que a gente chama de A5. A folha, assim, grande, ela é A4, o tamanho. Eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou falar dos formatos. Então, eu vou falando aqui de como fazer o zine, né? E já mostrando alguns exemplos, para não deixar só para falar depois. E aí, quando a gente vai fazer o zine, a gente monta o boneco, que é o zine matriz. Então, por exemplo, esse zine aqui, o aluno fez ele todo colorido, e se ele não podia imprimir para todo mundo colorido, a partir desse ele fez a xerox. Então, esse zine aqui é o zine matriz.
Geralmente, o zine matriz, ele não fica grampeado. Por quê? Porque você vai levar ele para o lugar que vai tirar xerox. Então, o zine fica com as páginas soltas, você faz quantas cópias você quer e depois você monta o zine e grampeia, tá? E é isso. Aí você, quando você pensa o zine, por exemplo, uma coisa que eu queria destacar aqui é a diagramação. Esse aqui é um outro zine que também tem um tamanho A5, certo? E o nome desse fanzine é Gibio Zine, que é o gibi de biologia e também um fanzine. Ele é um projeto de divulgação científica da Universidade Federal de São Carlos. Então, esses fanzines, no contexto da educação, eles circulam muito. Esse zine aqui, nossa, eu ganhei vários exemplares e distribuí para muita gente. Então, esse zine é formado com quadrinhos feito pelos alunos. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o expediente. Então, diz aqui a equipe que montou o zine, os autores e autoras do zine, e aí, a partir de então, o fanzine todo, o interior dele, é feito com a criação dos alunos ou de pessoas que foram convidadas para mandar HQ para esse zine. Então, esse zine é um fanzine de HQ. E, como eu falei, tem zine que pode ser de HQ, tem zine que não coloca HQ nenhuma, tem zine que mistura texto, foto e algumas páginas de HQ, né? Então, mais um exemplo aqui pra gente. Aí você tá vendo, gente, essa página aqui de quadrinho, né? Então, quando você pensa, qual é a fonte que eu vou botar nessa letra do título? Tá bom, pessoal. Quem tá botando aqui agora, eu tô vendo o chat porque eu tô aqui mostrando a tela. Mas tem hora que às vezes eu não vejo. A disposição dos quadros na página, o nome que a gente dá disso é esse planejamento de diagramação, certo? Então, são vocês que pensam como vai diagramar. Agora eu vou mostrar um outro exemplo de diagramação. No caso aqui, né, como vocês viram, esse zine é com foto e texto. Então, ao invés deles colocarem a foto aqui e o texto embaixo, eles optaram para ser um lado só de foto e o outro lado só de texto. Então, isso é uma escolha de diagramação, e isso influencia na questão estética, né? Eu, particularmente, gostei muito da estética desse fanzine etnobotânico. Olha que lindo. Certo? Vou mostrar mais um exemplo aqui. Esse aqui é um minizine, que ele tem um tamanho A6. Aí, ó como ele é. Opa. Aí ele tem uma dobradura que eu vou ensinar para vocês hoje. Ele não tem grampo. Ele é um zine que ele tem esse formato de revista. Você vai passando a página e ele não tem grampo. Então, é um tipo de dobradura que não necessitou de grampo, certo? E aí, eu quero mostrar a diagramação. Olha como os autores diagramaram essa página. Fazendo sobreposições de fotos, colocou a logo da universidade, colocou os autores aqui. Vou mostrar aqui, ó. Ó que lindo, ó. Também a questão da diagramação da página, ou seja, que fonte de letra vai usar, onde o desenho vai se colocar, onde vai ter texto. Então, isso aqui é vocês que definem. Aqui já são fotos e mais texto, como se fosse uma espécie de mini reportagem. Então, tudo isso num zine pequenininho. Só para vocês verem a escala do zine, né? Esse aqui é o A5 e esse aqui é o A6. É como se fosse o zine A5 dobrado 2 vezes. Que eu vou te mostrar aqui o exemplo. Então, aqui é o tamanho A4. Quando eu dobro na metade, eu tenho um tamanho A5, que é esse tamanho aqui. Se eu pegar esse papel e dobrar de novo, eu tenho tamanho A6. Eu errei, eu falei que esse aqui é A6, esse aqui não é A6, não. A6 é mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Dessezinho aqui, ó, jalecando, que é nosso. E se eu pegar esse papel e dobrar de novo, eu vou ter um formato A8, que é bem menor, que é o tamanho desse zinho aqui. Certo? Então, a lógica dos tamanhos são mais ou menos essa.
E é isso. Então, o zine, quando você vai montar, você pensa nessas questões, não necessariamente nessa ordem. Qual é o tema do zine, qual o conteúdo que eu vou colocar nesse zine, o zine vai ser digital, o zine vai ser físico, ou seja, impresso, ou você também pode fazer um pouco das duas coisas. Faz um zine impresso e depois você digitaliza ou tira foto, enfim, e disponibiliza ele online também, certo? Ou você também pode fazer um zine que, a princípio, ele é digital, e depois você imprime. Você que decide. Agora, Daniela, eu gosto da versão impressa. Eu gosto dessa coisa do físico, de mandar pelo correio, de entregar na mão da pessoa. Como eu falei no encontro passado, a gente vive uma época de hiperinformação. Então, quando a gente faz, não estou falando mal, né? Do zine digital, você acaba mandando um link para a pessoa, e se você parar para ver no seu celular ou no seu computador, essa aba é só mais uma de tantas outras, né? Que você tem. Então, fica uma concorrência de informação. Então, ao invés do meu zine ser mais uma aba no computador de alguém, eu prefiro eu mandar para ela ou entregar na mão dela para que ela tire um momento para ela ler o meu zine. Eu tenho essa utopia, né? Eu não sei se dá certo. Continuando aqui a mostrar algumas coisas. Esse zine aqui é o que eu estou mostrando na tela para vocês, que eu fiz ensinando a fazer zine. Então, essas páginas que eu estou mostrando aí é desse zine que eu fiz para compartilhar a minha experiência. Deixa eu ver aqui. Mônica falou que a Lara... Certo, tudo bem, não tem problema não. E aí ela pedindo para entrar, eu vou aceitando. Esse zine aqui, gente, é um zine meu poético. Então, ele é um zine que tem o que eu chamo de HQforismo, que é a ideia da imagem junto com o texto, um aforismo. Então, são textos poéticos. Então, além de fazer zine sobre ciências e saúde, eu faço zine poético que não tem nada a ver com a área da educação. Então, a ideia é me expressar. Se por acaso, né, a pessoa aprender aqui o zine e quiser fazer o zine dela, eu vou amar. O zine independente, né, das questões de educação. Aí eu separei aqui, olha que coisa mais linda, gente. Esse saquinho aqui tá cheio de microzine, tá vendo? Zininhos, pequenininhos, ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Uma coisa interessante dos formatos... peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, só para fechar isso aqui. O zine tem esses passos que eu falei, esses elementos que a gente pensa para criar o zine, pensar na textura do papel, uma série de detalhes. Eu tenho um zine, eu não sei se eu separei aqui, que eu tenho um zine que eu coloco tecido na capa, então misturar outros materiais para você compor o seu zine. Então, é você que manda nessa produção artística do zine. Lembrando que o zine, ele não é um livro de artista. O livro de artista, ele é um exemplar único, que a pessoa faz aquele livro. O zine tem a coisa de você fazer exemplares. Mesmo que seja uma tiragem pequena, ele se caracteriza como zine quando você faz mais de um. Você tem que ter um número de cópias para você fazer ele circular. Então, esses são os passos que eu chamo que são passos básicos para fazer o zine. Pode ter gente que vai ter 10 passos para fazer o zine, 3 passos para fazer o zine, esse eu vou ter 7. Às vezes eu pulo os passos, porque eu já vou fazendo, então é só para dar uma ideia para vocês, tá bom? Se vocês vão começar fazendo capa, para depois fazer outra parte, é com vocês. E aí, agora sim, eu vou no tópico zines impressos, digitais, possibilidades de formatos, tamanhos e alguns exemplos, que é essa exposição virtual que eu estou fazendo aqui, conversando com vocês. Eu vou continuar mostrando, né, porque eu já estava mostrando antes de chegar aqui no tópico. Uma coisa que eu queria dizer, eu vou mostrar aqui cartozine, que são zine cartoneiros. Boa tarde. Oi, Cauã? É esse mesmo. Viu? Sentiu saudade? Uai, tava quieto. A gente sente falta quando alguém interage com a gente, né? Hoje tá bom que tá mais cedo, então acho que a galera não tá tão Também cansada. senti saudade das novas. As novidades é fanzine. Fanzine e o zine do Cauã. Ó, deixa eu ver aqui, ó, a pergunta do Cleiton. Ótima pergunta. Inclusive, eu separei cordel aqui para mostrar para vocês. É porque tá tudo espalhado aqui.
me empolguei e joguei tudo no chão aqui, mas eu vou pegando para vocês. Cleiton perguntou qual a diferença entre zine, revista ou uma mescla de revista cordel. Então, o zine, o nome zine já vem da ideia de magazine, que é revista, né? O nome fanzine é a junção do fã de fanatic e zine, que vem do nome magazine, que em inglês quer dizer revista. Então, o zine é uma revista do fã em alguma coisa. Então, esse zine aqui, poético que eu fiz, eu sou fã nessas questões poéticas e de desenho. Então, é um zine de alguém que é fã nesse tema. Tem gente que faz zine de quadrinhos. Então, fanzine de gente que gosta de quadrinhos. Aí, a temática, né? A temática é que dá o sentido desse nome de fã, que é o fã na temática tal. Tem o zine etnobotânico, que está abordando a questão da etnobotânica. Os temas são variados. Esse zine aqui é o Fatezine, que é o zine do Valdir. Deixa eu lembrar o nome da esposa dele. Cadê? Valdir Ramos e da Luísa Ramos, que eles são fãs no Jimi Hendrix. E eles têm muitos zines sobre a história musical do Jimi, né? Do Hendrix, ó a intimidade. E aí eu separei aqui o zine deles para estar mostrando para vocês em relação também ao formato de tamanho. Em relação ao cordel, o cordel ele não é caracterizado um fanzine, mas lembra muito, porque é uma revista que ela tem um ar de ser artesanal, mas são coisas diferentes, mas são muito próximas, né? Eu diria que tem muitos elementos que conversam. Tem até uma pesquisadora que o esposo dela era especialista nisso, que é a Sônia Luiten, que ele trabalha muito nessa questão do cordel, de diferenciar, né, o cordel dos outros, mas eu tenho um fanzinho aqui com a linguagem do cordel, certo? Que é um fanzinho de um amigo meu da Fiocruz. Eu não sei se está fácil aqui para eu achar, porque eu separei bastante coisa e agora eu não imaginava que ia ter uma pergunta sobre o cordel, senão eu tinha deixado aqui. Obrigado, Cleiton. Vou mostrar aqui um outro exemplo bem legal, gente. Lembra que no encontro passado eu falei para vocês que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei desenhar, né? Como é que eu posso fazer? E a gente tem um celular, pode tirar foto. Olha esse zine. É um zine que, no contexto da educação e saúde, né, é um zine sobre hanseníase, e ele é feito com formato fotonovela. Então, usa os elementos do quadrinho, né, dos balões, e as pessoas que montaram, né, quer dizer, tem os atores, faz o roteiro, e vai fazendo as imagens conforme cada assunto, né, tá vendo? Então, é uma possibilidade também que vocês poderiam pensar. Zine fotonovela, ó que legal. E ainda fez uma brincadeira que na hora de montar a capa, elas colocaram a logo como se fosse da revista Caras, mas é Caretas. Então, aqui mais um exemplo que eu separei para vocês. Aqui é um zine sobre o mosquito Aedes aegypti, que foi feito por alunas da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, nesse zine, a figura principal que faz mais sucesso são os zines, eles que contam a história. Ficou bem engraçado os personagens. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mostrar, cadê? Aqui, aí tem as experimentações, né? Porque o zine, ele tem formato de revista, mas você pode fazer um cubozinho, né? Como eu mostrei nas fotos da outra vez. Você joga, e aí, quando você lê, é a mensagem que o cubozinho traz, certo? Cubozinho. Então, de papel. Vamos ver aqui mais. Agora eu vou mostrar para vocês os microzines. Gente, por que eu estou mostrando isso? Para inspirá-los. Daniele, porque no encontro 3, que na verdade a gente não vai se encontrar, vocês vão trabalhar, é para fazer o zine. Então, hoje eu vou ensinar daqui a pouco as dobraduras e vocês vão fazer o zine de vocês. Então, eu estou mostrando exemplos para que vocês vejam, né, e se inspirem. Isso aqui, ó, o tamanho do zininho, gente. É um microcartozine, que é um fanzine com plantas dentro. Ó, com a folhinha.
Peraí. Aqui é uma flor. Tãozinho, ó, várias páginas, tá vendo? Então, tem esse aqui. Tem desse aqui, ó. Ó que bonitinho esse. Também tem uma... Essa dobradura eu vou ensinar vocês a fazerem, mas num tamanho maior. Não pequenininho assim. E aqui tem desenhos e textos, mesmo pequenininho, tá vendo? Deu um maior trabalho fazer esse zine. Agora, outro modelo. Ó o tamanho, ó a escala deles. Esse aqui é um outro modelo de microzine. Então, aqui, ó, é bem pequenininho. Então, é isso. Tem outros pequenininhos assim, mas é nesse formato. Por outro lado, você tem microzine e você também tem os zinões, né? Então, como eu falei para vocês há pouco, aqui a gente tem uma folha A4, que é a folha de ofício. Olha o tamanho desse zine, A4. Então, ó, é um zine A4. Aqui é o zine do Valdir e da Luísa Ramos. Ele é um ótimo exemplo para mim, porque além do zine deles ter essa essência de fanzine, que é um zine de fãs em Jimi Hendrix, eles têm esse formato A4, formato A5, que, como eu falei, é o tamanho que seria a metade do A4 dobrado. Tem o formato A6 e ainda tem o formato A8, mas eu não estou achando aqui agora, que seria esse tamanho que eu mostrei aqui, que é esse menor, tá vendo? Então, veja, gente, quantos tamanhos de zine a gente tem, ó. Microzine, tá vendo? Então, aqui são todos exemplos de zine impresso, com tamanhos diferentes. Agora, eu vou mostrar outras experimentações. Esse aqui é um cartozine. E ele tem uma capa que ela abre, ó, como se fosse um relicário, ó. Isso aqui era para estar com o lacinho fechado, mas eu já deixei aberto para facilitar. Porque senão eu teria que... Então, aqui, ó, vou abrir para vocês verem, ó. Tá vendo? É um zine que tem uma portinha, e quando você abre, você vê um... Aí, aqui, ó, aí vem um zine. Então, a ideia da reutilização... Sim, Cleiton. O texto é livre, informações, reflexões, aforismo, o que você quiser colocar. Lembrando, como eu falei no encontro passado, se eu fizer um zine com textos da Clarice Lispector, texto do Paulo Coelho, eu tenho que colocar a autoria, né? Porque é um material que ele circula e a gente tem que tomar cuidado para não ter plágio. No meu caso, esse aqui é um zine meu também, eu boto os meus textos, né? Então, aqui, ó, um texto de apresentação, que eu falo qual é a proposta do zine, e aí vem os desenhos e os textos que eu faço. Então, aqui, gente, eu estou mostrando um exemplo de zine independente da questão educacional, né, que é a expressão poética mesmo, né. Então, vou mostrar aqui só mais algumas páginas. Tá vendo? São páginas independentes aqui. Então, é isso. Aí, só para deixar outra coisa dita aqui. No final, eu boto assim, informações sobre a publicação. Aí tem uma foto minha, eu coloco um pouco sobre mim, boto meu endereço para correspondência, que na época eu tinha uma caixa postal que eu não tenho mais, e coloco aqui, edição número 3, exemplar número 26. Tá vendo? Que é para dizer o seguinte, esse zine, ele tem uma tiragem limitada, o número desse exemplar é tal. A mesma coisa a gente fez nesse cartãozinho aqui, ó que linda essa capa. Uma capa de papelão envernizada, em que as meninas pegaram folha de verdade e usaram como carimbo. Tá vendo? O zine, ele não tem grampo, ele é costurado. Esse aqui também, ó. Ele tem uma costura na lateral, não usa grampo. E esse aqui, por exemplo, ele foi pintado com tinta e depois aplicado não é uma cola colorida. E esse aqui foi todo
com impressão de folhas, todo envernizado, um trabalho conjunto. Então, vou mostrar um pouquinho aqui desse cartãozinho. Então, todos os desenhos que tem aqui, todo o texto que está aqui foi criado pelas pessoas que participaram dessa oficina, né? Que a gente fez aqui na UNEB. Teve uma outra que a gente fez na UFSB. Então, a maioria dos textos são manuscritos, né? Que a gente fez a oficina lá. E depois a gente fez a organização das páginas. Tá certo? Então, mais um exemplo aqui para vocês verem. Inclusive, essezinho aqui, ó, Café Filosófico, ele surgiu no contexto do projeto iFanzine, que inclusive Alberto estava aqui no encontro passado. Hoje eu esqueci de mandar para ele, relembrar, né, o link para ele. Essezinho aqui foi o seguinte, eu fui convidada para dar uma oficina de fanzine, como eu estou fazendo aqui com vocês, e eu coloquei no exercício criativo criar HQforismos, que é uma coisa que eu não coloquei na nossa, eu deixei vocês livres, né? E aí, o que a gente fez? A produção da oficina foi organizada nesse zine. Então, esse zine aqui reúne a produção de HQforismos da oficina que eu dei lá no Instituto Federal Fluminense de Macaé. Aí eu vou mostrar aqui alguns para vocês verem. Tem esse texto aqui que a gente escreveu sobre HQforismo, para as pessoas que vão ler o zine entender o que é. E aí vem uma série de HQforismo que foram criadas pelas pessoas que participaram da oficina. Então, cada HQforismo, ele é independente, a leitura lembra muito o Cartoon e a Charge, que é uma peça única, certo? Então, essa produção aqui é um zine de HQforismos, que é fruto de uma oficina nossa. Gente, ó que massa esse zine que eu vou mostrar. O nome desse zine aqui é Biographic Zine. Esse conceito de biografia com fanzine foi criado pelo Gazi Andraus e pelo Elídio Santos Neto, que são professores e são zineiros também, né? O Elídio já nos deixou há alguns anos e o Gazi está aí na área do zine, fazendo até o curso dele de pós-doutorado. Então, a proposta deles qual é? É trabalhar com fanzine com professores, e com alunos de pós-graduação, enfim, dá para usar com alunos se vocês quiserem fazer Biographic Zine, é uma ideia. Qual é a proposta? É que cada um pense suas histórias de vida, né, e sua relação com o conhecimento, com o ensino, com sua trajetória, o que gera o Biographic Zine de cada um. Então, esse Biographic Zine é do Elídio, ele que fez. Eu vou mostrar aqui algumas páginas. Então, como ele é um professor, o Biographic Zine dele ficou bem, contando um pouco a trajetória dele, como ele seguiu na área educacional, como ele se tornou professor, e também aspectos transcendentais, espirituais, né, do encontro dele com a arte. É lindo esse Biographic Zine. No final, ele faz um desenho do Paulo Freire, que é alguém que influenciou muito a formação dele enquanto profissional da educação e também enquanto ser humano. Então, aqui, ó, um grande exemplo de zine. Espera aí que tem gente chegando. Viu, gente? Outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é esse zine de química, HQ Química. Então, com a produção de uma oficina de fanzine que eu fiz na disciplina de Química na UNEB. Então, você vê, né, tem vários desenhos diferentes, as histórias abordando as temáticas da química. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais. Tem muita coisa aqui, viu, gente? Mas eu não vou mostrar tudo para não ficar chatolina, né? Esse zine aqui, ele já está se desfazendo. A capa dele é com folha de verdade. Então, os alunos pegaram as folhas e colaram para fazer essa capa. E é um zine sobre espécies da Mata Atlântica, usado no artesanato e na ornamentação. E aí tem uma parte que é só texto, tem parte que tem imagens. E olha como esse zine, eles não usaram grampo, eles usaram sisal para poder fazer a costura do zine. Esse zine aqui eu coloco umas fitinhas, ó, para enfeitar, e ele é costurado.
Interessante, tá perfeito, bonito. Quero ver o seu, viu, Cauã? Ih, vai ser difícil? Ah, não quero nem saber. Ó, deixa eu Você me agora. convidando pra jantar, eu te mostro. Eu te mostro. Não, mas eu vou cobrar. Inclusive, eu botei um slide aqui que eu quero ver os temas, ou pelo menos se vocês vão trabalhar em grupo, individual, porque eu quero saber. Não, Viu? sou mais individual. Mas se você me chama por jantar, eu te mostro. Tá. Então, beleza. Olha só, hoje eu tô dando essas ideias para vocês fazerem o zine, pensar na produção. No encontro que vem, vai ser um encontro por fora. Eu vou me colocar à disposição para alguém quiser mandar mensagem, tirar dúvida, tá bom? E aí, no dia, quer dizer, hoje é dia 25, dia 2 de julho é um feriado. Eu coloquei um encontro síncrono, justamente sabendo que era feriado para vocês criarem. E no dia 9 de julho, que é o último encontro da gente, que vai ser síncrono, quero todo mundo mostrando o zine na tela, viu? Pode mandar foto também. Depois eu vou disponibilizar o meu WhatsApp para a gente estreitar os contatos. Nesse encontro eu vou estar em todos eles, viu? É o quê? Em todos esses encontros eu vou estar em todos eles. Assim seja. Eu vou adorar. Olha só, essa Também capa vou, vai aqui ser que eu incrível. coloquei. Oi? Também vou, vai ser incrível. Pronto. Veja, eu botei algumas Ah, imagens. Oi? não, continua. Desculpa. Esse negócio de virtual é ruim, né? Que você, às vezes a pessoa fala, você interrompe. É muito ruim esses mal Desculpa. educados perturbando os outros. Não, eu que tô Para de prova, menino, porra. Posso continuar? Pode sim, minha linda. Ó, Pode. beleza. Como vocês veem nesse slide, tem algumas fotos que eu coloquei para eu puxar aqui o zine que está na minha mão. Então, ali tem o microzine, tem o cartozine, que é aquele que usa o papelão reutilizado como capa. Eu mostrei também o cubozine, e tem essa imagem do meio, que é um exemplo de zine digital. Ou seja, é um fanzine que já nasceu no Canva, por exemplo. Aí eu vou mostrar aqui, eu vou parar de compartilhar essa tela para compartilhar outra, que é do Zine, só para vocês verem o exemplo, que é um Zine que já nasceu nesse formato virtual, né? Então, esse Zine nunca foi impresso, infelizmente. Eu sou o Zine impresso, mas é da opção da pessoa, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Pronto. Aí, às vezes, dá uma lentidão, que vocês sabem como é, né? A internet fica com raiva. Apesar que eu nem tô com tanta coisa aqui ao mesmo tempo, mas o Canva, ele é meio... Eu vou mostrar mais um zine, gente. Olha aqui, deixa eu ver se tá aparecendo a minha... Vocês estão vendo aqui o zine que eu tô mostrando na tela? Para mim, a minha imagem tá sem nada. Vocês conseguem me ver? Ah, agora voltou. Para mim, minha imagem travou. Para vocês também? Sim. Voltou. Voltou? Eu vou Voltou. ficar quietinha. Pronto. É porque eu botei para compartilhar o Canva é pesado. Então, eu vou abrir esse zine, mas antes eu vou mostrar esse zine aqui. Tá vendo esse zine aqui, ó? Ele é um zine com tamanho A5, que é aquele tamanho, né, como se fosse uma folha A4 dobrada. E olha como ele é. A capa dele é assim, fechada, tá vendo? E ele tem essa parte de trás, que ele se abre nessa parte de trás, como se fosse uma janela. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Como se fosse uma janela se abrindo. E aí o zine, você lê ele todo assim, ó. Você vai passando as páginas. Tá vendo? E você vai lendo desse jeito, ó. Ó como ele fica. Então, é uma maneira também de inovar nessa parte da leitura. E aqui eu coloco alguns selos que você tem que romper para continuar a leitura. Mas antes você tem que ler o que está escrito aqui, que é o seguinte.
A primeira parte que você só passa se você romper o selo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É essa aqui, que é como abre a primeira janela. Aí está escrito aqui o seguinte: de que adianta querer ser conhecido por todos se nem você conhece a si mesmo? Aí você, para continuar lendo, você tem que romper um lacre que vem aqui. E aí você continua a leitura. Aí você vai lendo, aí de repente aparece a imagem dela com outro selo. Aí ela fala o seguinte: às vezes o amor próprio demora a florescer, mas quando ele chega, te arrebata. Nunca é tarde para amar a si mesmo. E aí, para continuar, você tem que romper esse outro selo, e assim vai. Quando você vai rompendo os selos, você chega na parte que é a parte de dentro. Aí você vai lendo aqui as páginas que vão surgindo, e a parte de dentro é uma mensagem textual que vem aqui no meio. Então, é isso. A coisa do zine tem a coisa de você também tentar propor uma experiência para a pessoa que vai ler. No caso do zine impresso, por exemplo, no zine digital também dá para fazer umas brincadeiras, assim, de você colocar alguma coisa para surpreender o leitor, para que possa gerar algum tipo de experiência, né, nesse processo de leitura. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mostrar rapidinho aqui o exemplo, né, do Canva. Então, esse pessoal aqui, eu dei até uma oficina com essa turma muito boa, que é da escola José Conte, da escola estadual, que é do interior de São Paulo. Minha oficina foi, acho que foi terça-feira, hoje é sexta, né? Foi terça-feira ou segunda-feira dessa semana que eu dei uma oficina para eles. Nossa, foi bem legal, o pessoal bem empolgado. E eu falei de zine, né? E eu citei a nossa oficina aqui, que está acontecendo também. Inclusive, o professor que me chamou para dar essa oficina, ele estava no encontro aqui, que é o Renato, que estava na semana passada. Hoje eu acabei me passando de mandar o link para eles, mas eu vou mandar depois, que eu estou gravando. Então, esse zine foi uma produção dos alunos dele, nessa escola, e foi criado no Canva. Então, esse zine não existe no formato virtual. No formato físico, impresso. Aí aqui tem um sumário com o nome de todos os autores, né? E a turma. Aí eu vou passando aqui para vocês darem uma olhadinha. Aí tem o editorial, que é quando você apresenta a proposta do zine, e esse zine foi criado no contexto remoto. Então, eles queriam fazer uma oficina de zine no contexto da pandemia, como estava tinha que fazer à distância, aí eles fizeram esse fanzine. Então, esse zine é fruto da reflexão sobre a questão da pandemia, do distanciamento, da educação, vários assuntos que eles acabaram criando, né? Aí tem aqui a lista de autores. Isso é muito importante, gente, a questão da autoria, né? Porque quem faz o zine se torna autor, né? E autora. Então, aí tem aqui os créditos, né? Quem fez o quê no zine. Aí tem algumas... Aí vai vir o que o pessoal quer colocar. Quer botar coisa de banda. Aí vem a coisa do conteúdo do zine, né? Que quem vai decidir são vocês. Como eles fizeram o zine no Canva, tem essa coisa da interatividade, de colocar as animações, de como vai entrar, entendeu? Aí tem desenhos que os alunos fizeram à mão, o desenho foi escaneado e misturou os elementos virtuais que vem no Canva com os desenhos. Todo mundo aqui conhece o Canva, né? Canva é como se fosse a gente consegue montar apresentação. Alguém não conhece o Canva? Deixa eu olhar aqui no chat. Ninguém respondeu. Então, acho que todo mundo conhece o Canva, né? Então, eles fizeram essa junção. A Jenny falou que não conhece. Eu vou botar o link aqui no chat, para quem não conhece, conhecer, que eu acho que vale muito a pena, viu? É um site que eu uso muito para fazer postagem. Aquele card da oficina eu fiz no Canva. Hoje tudo é Canva. Eu faço minhas divulgações tudo no Canva. Tem até uma página nossa do projeto, que é o projeto de divulgação científica. Vou botar aqui rapidinho só para dar o exemplo.
todos os posts do Instagram do projeto é feito no Canva. Por que eu estou falando isso? Eu não sei fazer esses negócios de diagramação, de fazer card bonitinho. E o Canva, ele tem muitos modelos, formatos, que a gente chama de template, né? Que é o modelo. Aí você só vai usar a própria plataforma para poder colocar o texto, já vem a caixa de texto. Então, esses cards que eu faço para o projeto, né? É todo feito no Canva. Então, veja esses bonequinhos bonitinhos, as letras, tudo já vem no Canva. Aí eu vou montando, me ajudou muito, porque se fosse para eu fazer em outra ferramenta, né, Photoshop e tal, eu não tenho muito. Então, eu faço o gráfico no Excel, que é do perfil epidemiológico de Covid em Teixeira de Freitas, que é o projeto que a gente faz. Então, eu pego o gráfico que eu fiz no Excel, jogo no Canva e vou fazendo esse negócio assim bonitinho para virar o card, entendeu? Então, o pessoal desse Zine que eu estou mostrando, eles usam o Canva para poder fazer as páginas. E aí eles escaneiam desenhos, misturam o desenho com os elementos do Canva, né? Aí eu vou voltar lá para o Zine. Então, aqui você vê, tem desenho que eles escanearam, o desenho foi feito à mão, escaneou o desenho e jogou lá no Canva para poder fazer a página. É uma coisa bem legal também, se pudesse ter uma oficina de Canva, porque serve para um monte de coisa, não só para fazer zine, né? Então é isso, gente, é um zine que eles foram fazendo, quer dizer, mistura foto, mistura desenho, imagens, tem uma parte que é como se fosse uma sessão de cartas, né? Aí tem parte de reflexões sobre o passado, presente e futuro. Aí a pessoa coloca aqui, o meu nome é Pedro Henrique, aluno do terceiro A, vou descrever a escola e falar sobre o futuro da escola após a pandemia. Nossa escola antes da pandemia nem sempre era bem tranquila, porém, a ótima equipe de funcionários sempre deram conta dos alunos que estavam ali apenas para atrapalhar. Então, são reflexões que os próprios alunos trazem, né, no Zine. A ideia aqui não é ler o Zine, mas é só para vocês pensarem que pode ser uma temática que vocês podem estar pensando, né? Todos nós sabemos que nosso presente em meio a essa pandemia é diferente, perdemos nossa rotina, a socialização com colegas de sala e professores, porém os funcionários ainda estão trabalhando na nossa escola para proporcionar um futuro e um ambiente mais agradável. Enfim, então, no caso aqui é o exemplo, né, de uma junção de produção criativa dos alunos. E aí, na hora de montar, pode colocar GIF. Como vocês podem ver, é um zine que tem essa questão da animação, né? E é um zine que cada página ela tem um design diferente. Aí tem essa página aqui, ó, perguntas e respostas sobre a quarentena. Cleiton, qual a maior mudança nos estudos, em sua opinião, em meio à quarentena? Então, Cleiton é o entrevistador e J. Matheus é o respondedor. Alguém quer falar? Ó, Cleiton. Não, é porque você falou meu nome aí, eu sou entrevistador. Pois é, tem um Cleiton aqui, o zineiro, e aí, quer dizer, teve uma pessoa que fez as perguntas e a outra respondeu. Então, outra ideia, né, o Zine ter essas entrevistas feitas entre nós mesmos, né? Aqui, ó, o desenho, show, Corona. Então, aqui é como se fosse uma carta, né, da Ana Júlia, que ela fala como ela está se sentindo durante a pandemia, que achou estranho, estudou o dia inteiro, foi embora, a escola ligou dizendo que não era mais para ir por causa do começo do tal do Covid-19, não estava entendendo nada. Então é isso, é um zine que traz reflexões, que traz até frustrações, né, dessas reflexões, né, estamos cansados. Não sei se alguém levantou a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Alguém já fez um zine sobre o zine metalinguístico? Você já viu algum? Sim. Inclusive, eu mostrei aqui. Tem vários zines metalinguísticos. Eu fiz um, que é um zine sobre fanzine, que fala o que é zine e como fazer zine, mas tem vários amigos zineiros e zineiras que também fizeram outros zines sobre fanzine. Tem muito, viu, Cleiton? É bem legal.
esse zine que eu estou mostrando para vocês, eu vou botar o link no chat, quem quiser dar uma olhada com calma, tá? E eu vou continuar aqui com a apresentação. Então, eu vou voltar lá para o meu slide, que hoje tem pouco slide, é mais um bate-papo, mostrar exemplos, se alguém tiver dúvida, né, tirar, é mais isso mesmo, uma conversa. Então, só para lembrar, né, tem o e-zine, que é o Electronic Zine, é o zine digital, ele pode ser criado como esse que eu mostrei, ele já nasceu no ambiente digital, é um zine que foi criado no Canva, existem outras ferramentas bem legais também que eu vou mostrar no próximo slide, e tem também os zines que eles são feitos virtualmente e eles são digitalizados. Esse zine aqui, Sibilante, eu digitalizei ele e coloquei para ser lido numa plataforma chamada Issu. Então, ele é um zine que ele é impresso, mas eu digitalizei e ele está, porque tinha gente que queria meu zine e não tinha dinheiro. E na época, ou eu trocava o zine ou eu vendia ele por R$5. Mas aí, às vezes, a pessoa estava lá no interior de São Paulo, no interior de Pernambuco, eu falei, eu vou deixar de disponibilizar meu zine só por causa disso? Não. Só que aí, eu mandava muito zine de graça, né? Eu bancava o envio. Chegou uma época, eu não estava trabalhando, eu falei, eu vou parar com isso. Aí, o que eu fiz? Eu digitalizei meu zine e mandava o link para a pessoa. Aí, a pessoa lia de onde ela estava. Mas, como eu falei para vocês, eu prefiro o zine impresso, eu mandar o zine para a pessoa. Que essa coisa da troca por carta é muito comum no meio zineiro, mesmo no ambiente atual, que é tão ligado a essa questão virtual, né? Outra coisa legal é a gente usar ferramentas como o Google Apresentações, que dá para fazer o zine e colocar lá, como se fosse uma apresentação de slide. O Google Apresentações, ele também tem essa coisa que você cria, você manda a apresentação, a pessoa não pode alterar, porque o Canva também tem isso. Você faz o zine, e aí você não vai mandar o link para a pessoa mexer no seu zine. Você vai mandar o zine pronto, a pessoa só pode ler. Então, essas ferramentas são boas também por isso. O zine você pode fazer o zine e colocar ele para ser lido como se fosse uma revista. Eu vou botar um link aqui no chat para vocês verem, que é bem legal. Ele faz até o barulhinho da página passando. Esse aqui que eu coloquei, isso. Então, é uma maneira de você ler. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque às vezes essa plataforma Issu, ela é bem pesadinha. Tem gente querendo entrar aqui, peraí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa plataforma Issu aqui, que é massa também. Aqui, ó. Então, aqui agora eu vou mostrar um exemplo de um zine digital, ou, no caso, às vezes eu pego até exemplo de revista mesmo, mas só para mostrar como ela nesse formato digital. Então, está terminando de carregar a página. Isso aqui é legal, gente, porque vocês podem fazer o upload do seu zine e ele fica lá e as pessoas vão lendo. Você pode disponibilizar para a pessoa que lê poder fazer o download ou não. Então, essa aqui mesmo não está habilitada para download. A gente só pode ler, né, esse link, a gente não pode baixar. Então, tem 49 páginas. Aí eu vou passando Vixe. Já começou. Eu não sei se dá para ouvir, mas cada passada de página faz um barulhinho da página passando. Eu acho que não dá para ouvir, meu áudio tá... tá... Mas que bem legal também, que mistura o desenho. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho da página. Muito bonito. Ele mistura a questão do texto, a questão do desenho. Tem a questão indígena, né? Uma mistura também de história em quadrinhos. E com outras páginas, quer dizer, brinca com a coisa da diagramação. Tem hora que a página é mais em branco, tem outra que a página está mais com cenários. Essa página aqui, por exemplo, ela tem só balões, né?
explora a questão do grafismo indígena, dos desenhos, e a temática, né, da maternidade indígena durante a quarentena, trazendo recorte de matéria, de reportagem. Então, o Zine que traz a questão informativa, a questão étnica, a questão também emocional, né? Com esses desenhos, lindo, lindo mesmo. Então, quer dizer, o Zine, ele foi disponibilizado nessa plataforma que você vai lendo como se fosse uma revista. O nome da plataforma é Isso. Vou botar aqui no chat, caso alguém também queira depois colocar seu Zine lá. Aí, voltando aqui, para finalizar o que eu preparei hoje, né, para mostrar para vocês. Peraí, esse aqui. Então, já falei um pouco, né, dos zines digitais. E aí, gente, chegou aquela hora para a gente pensar no zine de vocês. Então, essa oficina, ela tem essa perspectiva teórica, que foi mais do Encontro 1. Hoje eu mostrei alguns exemplos, né? E daqui a pouco a gente vai fazer um exercício prático de dobradura de papéis. Agora eu queria que vocês pensassem em algumas decisões em relação ao zine, porque a ideia da oficina é que no último encontro vocês mostrem a produção de vocês, é que vocês façam zine, mesmo que vocês façam um zine pequeno e que nem toda a página você conseguiu preencher e tal, não tem problema, mas a ideia é vocês fazerem, treinarem fazer seu zine. Então, eu queria deixar aqui esse slide para vocês pensarem nas decisões, né? Para vocês já vislumbrarem o que vocês têm que fazer para fazer o zine de vocês, né? Então, qual é o tema do seu zine? Então, não sou eu, Daniele, que vai dar. Eu acho que cada um pode pensar o tema do seu zine. Se vocês fossem alunos do meu componente curricular, eu provavelmente ia dar uma temática grande dentro do tema do componente. Como eu não sou uma professora de vocês formalmente falando, eu estou aqui falando do fanzine de forma geral, eu acho legal vocês fazerem o zine do tema que vocês quiserem, tá certo? O segundo tópico é pensar, que aí eu queria que vocês me informassem hoje. O zine de vocês vai ser individual ou vai ser feito em grupo? Lembrando que o trabalho em grupo é complicado por causa da questão da pandemia, que eu não quero que ninguém se encontre, né? Por causa disso. Mas se for um zine digital, ele pode ser feito colaborativamente, cada um em sua casa, né? Por exemplo, o Canva pode colocar, se for um zine de 8 páginas, cada pessoa criar uma página, ou 2, né? Então, esse zine, ele vai ser feito em grupo ou ele vai ser feito individual? Lembrando que o zine, ele tem a capa, ele tem um texto de apresentação, aí tem a parte que é o miolo, né, que é o conteúdo. No final, você tem que identificar os autores do zine, a cidade, o ano de criação, que foram coisas que eu falei no encontro passado. Então, tem algumas informações básicas que vocês têm que colocar no zine para ele ter essa coisa da revista, né? Tem até um zine aqui que está na minha mão, então ele tem a capa, tem o título do zine, tem esse textinho aqui de apresentação, que ele situa o leitor, né? O que é esse zine? Aí tem a parte do zine, que é a história em quadrinhos, tem alguns passatempos, e tem a parte final, que é a identificação, que ele foi feito no contexto da universidade, aí tem o ano e a cidade, o ano, né? Então, lembrem que o zine de vocês tem que ter esses elementos de identificação. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem para tomar decisão é qual vai ser o tamanho do zine, o formato. Vai ser o zine impresso ou digital? O zine vai ser pequeno ou vai ser um zine maior, grande? Ou vai ser um tamanho intermediário, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Lembrando que aqui eu estou com exemplos de zine todo preto e branco, mas o zine, ele tem cores diversas, né? Tem zine colorido, mas é porque a gente mostra mais o zine preto e branco pensando na questão da impressão, né? Que às vezes complica quando você vai pensar num zine aqui, ó, capa colorida. Tem zine que a capa é colorida porque ele foi impresso, como esse microzinho aqui, ele é o mesmo microzinho que tá aqui. Só que esse aqui, ele foi impresso no papel ofício colorido. Então,
ele é colorido porque o papel é colorido, né? Mas ele em si, ele não tem cores. Então, pensar no formato, pensar em quantas páginas o zine vai ter. Ah, vou fazer um zine de 8 páginas, vou fazer um zine, né? Tem que ter esse planejamento. E o conteúdo. É um zine que eu vou trazer o quê? Vou trazer fotos, vou trazer ilustrações, vou trazer só texto. Como é que vai ser esse zine? Ah, eu vou trazer algumas reportagens, resenha, entrevista. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês pensarem, para vocês fazerem um zine a partir de hoje, né? Já pensar em como fazer o zine para, no dia 2 de julho, esse zine começar a se concretizar, tá? E aí, o penúltimo slide de hoje é o exercício de dobraduras de papel. Então, eu queria agora pedir que vocês peguem papel, 3 folhas, que a gente vai fazer 3 exercícios. Eu vou pegar mais um aqui para mim, que eu só tô com 2. Então é isso, pega lá, por favor, 3 folhas de papel, tesoura, lápis ou caneta e grampeador. Grampeador é opcional, que eu vou mostrar aqui um truque. Mas é isso, pega lá pra gente. 2 minutinhos. Eu já peguei aqui mais papel. Então, gente, eu tô pedindo para vocês pegarem o papel, porque daqui a pouco eu vou mostrar como é o exercício, e eu gostaria que vocês fizessem em casa, e quem, né, puder mostrar na tela como foi, se deu certo, é bom. Mas eu não, né, fica a critério. Então, eu já tô aqui, ó, com papel e com a tesoura, para a gente já fazer o primeiro exercício, tá? Posso começar? Vocês podem me dar aí o feedback? Beleza. Então, ó, vou pegar aqui a folha 4, certo? Ah, deixa eu botar aqui no slide. Aqui. Então, o primeiro exercício de dobradura é o que a gente chama de zine serpente com calça. Esse modelo eu não conhecia. Quem me mandou essa arte, né? E me mostrou esse modelo foi o Alberto, que estava com a gente no encontro passado, que é do projeto Ifanzine. E aí eu vou mostrar para vocês, eu achei tão legal essa dobradura. Então, como é que faz? Você pega o papel A4, e aí a ideia é você dobrar ele em 3. Então, aqui e aqui. Tá vendo? Assim, ó. Uma dobradura, a do meio e a de cá. Ele em pé. Mas pode dobrar assim também, ó. Ele aqui, mais ou menos. Tem que ser em partes iguais, viu, gente? Assim, ó. Aí você dobra. Tá vendo? Ele fica parecendo um folder. Aqueles folders de propaganda que a gente recebe. Só que primeiro eu dobrei ele em pezinho, que foi assim, para deixar a marca, né? Então, aqui, ó, dobrei. Então, ele foi dobrado assim, em pezinho. Aí tem uma, a do meio e a de cá. E depois eu dobrei assim, que é o formato que lembra o folder. Tô indo muito rápido, tá tranquilo. Ó como ele fica, ó. Dá pra ver, né? Aí agora é a hora de cortar. Então, como é que vai cortar? Como mostra o slide, você vai cortar 2 quadrados aqui até aqui, ó, na parte de cima, e depois o contrário. 1, 2 na parte de baixo. Então, eu vou cortar aqui para vocês verem. Eu vou até fazer um risco aqui para ficar mais didático. Então, aqui. Não ficou muito reto, não, mas é só para mostrar onde eu vou cortar. Não sei se dá para ver.
Aí agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui, ó. Então, cortei, fica assim, ó. Primeiro corte. Agora eu boto de cabeça para baixo e vou no segundo. Aí fica assim, ó. Lembra um N, tá vendo? Um Z. Fica assim. Tá certo? Aí, como eu fiz a dobradura, agora você tem que dar lógica a essa dobradura aqui, ó. Aí eu junto assim. Aí ele vai se dobrando, ó. Ele vai se dobrando e se encaixando. Deixa eu ajeitar aqui, que teve uma dobradura que não ficou certa, não. Ó, tá vendo? Ele vai se dobrando como se fosse uma serpente, ó. E no final fecha assim, como se fosse uma carteira. Aí eu vou abrir de novo, só para vocês verem. Então aqui, ó, o zine. Aí eu vou abrir, ó. É um zine que ele não tem uma ordem de leitura, é meio caótico. Mas olha como ele vai abrindo. Então, um zine é assim, ó. Aí, o que você pode fazer na hora de você fazer? Ou montar seu zine? Você pode pensar assim, ó. Ele tem uma ordem de dobradura. Então, vou dobrar aqui de novo. E aí, você pega um lápis e você vai anotando. 1, 2, 3. Então, aqui, ó. 1, 2. Aí, eu vou anotando aqui para eu ver a ordem que eu vou abrindo. 3, 4. Tá vendo? Aí, eu vou colocando aqui. E aí, eu vou... Depois que eu botar os números em tudo, meu zine vai estar aberto e todo numerado. Que é como ele abre na ordem. Olha como é que ficou. Não sei se dá para ver. Ah, eu devia ter colocado de... Vou botar de caneta. Alguma dúvida? Alguém teve dificuldade para fazer? Aqui, ó, como é que fica. Então, com esses números, claro que eu estou botando o número no meio da página. Se você for aproveitar o papel para fazer a matriz, você bota ele pequenininho, como se fosse uma pequena a paginação, né, do zine. Mas é isso, com esses números eu já sei a ordem que meu zine vai abrindo, então eu posso colocar uma sequência de acordo com como esse zine abre. Então, esse é o primeiro exercício. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, vamos para o segundo exercício. É um zine cordel 8 páginas, que é aquele formato tradicional do cordel. Então, aqui eu estou com papel A4. Então, primeiro, a gente divide, a gente faz a dobradura na metade. E depois dobra de novo. Aí ele vira um caderninho, certo? Mas ele fica assim. Aí, o que eu faço? Eu pego o grampeador e eu grampeio nessa parte aqui, ó. Tá vendo? No meio. Aí, o truque que eu ensino com o grampeador é colocar algo embaixo, que pode ser uma borracha de apagar, pode ser um tecido que você coloca aqui embaixo. Aí, eu grampeio aqui, ó. E o tecido que vai receber o grampo através do papel, na parte de trás. Grampeei, ó. Tá vendo? Agora eu vou tirar o grampeador. Aqui, ó, o grampo. Aí eu tirei o tecido. Aí o grampo fica assim, abertinho, ó. Aí eu vou lá e fecho. Com a unha ou com auxílio de aqueles ferrinhos, né?
Minha unha fica toda suja, porque eu mexo com tinta, com grampo, ela fica assim mesmo. Aí, gente, fica assim, ó. Eu grampei um pouco fora do lugar. Mas fica assim, tá vendo? O grampo. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aí depois é só pegar a tesoura. Cadê a tesoura? Porque essas páginas aqui, elas ficaram grudadas, não é isso? Aí você vem aqui, ó, e passa direto, ó. Aí você, pode ser uma régua também. Você passa aqui, corta. Eu tô cortando aqui sem muito cuidado, só porque é um exemplo, tá? Aí pronto, você tem seu caderninho, ó. Então, esse aqui é o formato que a gente chama de zine cordel, de 8 páginas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que um lado é a capa e a outra a capa de trás. Então, é isso. Alguma dúvida desse? Só Cleiton que dá o feedback, meu povo. Vocês estão dormindo? Me conta. Tudo certo aí? É porque hoje é sexta-feira de São João, né? Então um monte já foi para as festas. Eles moram em lugar pequeno, né? Sim, imagino. Falaram Nossa, terra boa, né? Então tem muitas festas no sítio, essas coisas. Ô, Cleiton, eu sou de Itabuna, né? Eu sou nascida em Itabuna, mas eu moro aqui em Teixeira há muitos anos. Eu fico besta que tá tendo aula nas escolas. Meu filho estuda numa escola aqui em Teixeira, né, no contexto virtual. Eu tô crente que o menino não ia ter aula. Falei, não, lá em Itabuna não tinha isso, não. Na época de São João era festa. Aí, para eu entender que ele teve aula, eu custei, viu? Porque essa região aqui de Teixeira não tem tanta tradição, mas eu sei que Medeiros e outras cidades menores têm mais a tradição. Então, não fiquem com raiva de mim, não, viu, gente? Por mim, a gente tava só no licor, mas como eu tinha marcado, e na época que a gente fez o cronograma, a gente nem atentou, né, Cleiton? Que É verdade. dia 25 estava na beirada de São João. Enfim, mas já estou acabando, porque também, como eu falei, a gente, além de ter adiantado, eu falei que hoje era mais o exercício, né? E agora é o último exercício de dobradura, inclusive pode ser um zine sobre São João, né, meu povo? Então, aqui é o último, esse zine aqui, eu vou até mostrar um zine pronto, nesse formato. É um formato que eu uso bastante. Tem esse zine que eu já mostrei aqui, que é o Homem Leoa. Deixa eu pegar um meu aqui, que eu quero mostrar um exemplo aqui específico. Tomara que eu ache logo. Ache. Porque tá uma bagunça aqui, que eu fiz uma bagunça aqui agora. Achei. Então, esse zine, ele é um zine que ele tem um selo de plástico que eu coloquei aqui, um carimbo de cera, né? Ele tem esse bico que eu coloquei aqui para enfeitar e o papelão. Ele tinha uma flor aqui. É um zine sobre o luto que eu fiz quando eu perdi meu pai. O nome do zine é Memento Mori. Então, um zine sobre a falta que eu sinto dele, né? Aí aqui, ó, esse zine vem dentro dessa capa. Então, ele é um zine pequeno, nesse formato, A8, né? Aí eu vou ensinar a dobradura desse zine. Esse zine, como eu mostrei, ele é um formato revista, certo? E ele não usa grampo nessa parte. Porque do jeito que ele é dobrado, você pode ler o zine. Só que qual o problema desse formato? A parte de dentro, geralmente, o pessoal deixa em branco. Então, esse zine aqui, ó, ele é no mesmo formato, só que a parte de dentro do zine, ó, peraí, ela fica em branco. No meu caso, eu aproveitei a parte de dentro. Então, eu coloquei aqui as páginas. Então, aqui a página 2, 3, 4, 5. E a parte de dentro, eu fiz uma espécie de pôster. Então, o zine, ele é assim, ó. Olha como ele se dobra. Então, ele é assim. Então, eu vou ensinar essa dobradura aqui agora. Pra gente fechar. Então, pega a folha A4, aí dobra. Esse é mais fácil, ó. Você dobra assim. Aí, depois, você dobra na metade.
E depois dobra mais uma vez. Pronto. Aí agora, é bom firmar bem aqui a dobra. Aí você abre o zine. Aí, tá vendo ele todo dobradinho aqui, né? Eu vou cortar daqui até aqui. Vou dobrar ele assim. E aí eu vou... Cadê a tesoura? Aqui, ó. Eu vou... Essa parte aqui, ó, interna, não é essa parte que tá aberta aqui, não. É essa parte que tá dobrada no meio. Eu vou cortar aqui, ó, na dobra. Daqui até essa parte aqui. Então, é como se o zine fosse cortado assim, ó. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. Então, eu cortei o zine, o papel. Aí, agora eu abro o papel e ele vai ter esse buraco no meio, né? Aí, eu vou juntar essas duas pontas, essa e essa. Juntei. E agora eu abro aqui, ó, como se fosse uma sanfona. A fogueira tá queimando. Aí, aqui, ó, tá vendo? Eu vou unir isso aqui. E aqui eu vou dobrar. Pronto. Aí, só para vocês verem como é que ficou. Então, aqui é a página 1. Eu vou botar bem grande, né? Página 1, página 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá falhando, e 8. Então, quando você coloca a paginação com o zine fechado, ou todo dobradinho, você vê a lógica. Quando você abre o zine, e aqui é a parte interna, né, que não tem nada... Então, o zine, ele fica assim, ó. É bom você ter ele planejado para você saber o que você vai querer botar na página 1. Ó como é que fica. A página 1 do lado da 2. A página 3 fica aqui. Aqui já é a página 8. Então, olhando assim, fica tudo doido. Mas quando você dobra, você vê lógica, que é a sequência da revista. 1, 2, 3, 4. Enfim. E aí, como eu disse, né? A parte interna que ficaria em branco, eu coloco um post, alguma coisa. Então, essa parte aqui de dentro, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Que não precisa, assim, de uma ordem de leitura. Então, esse é o terceiro formato que eu queria mostrar para vocês. E eu queria mostrar uma curiosidade. Esse zininho aqui, esse pequenininho, ele está cortado nesse formato que eu acabei de ensinar. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, ele... Então, é isso. Se alguém tiver dúvida, quiser que eu repita essa dobradura, é só me falar. Porque aí a ideia é, com base nessas dobraduras, vocês se inspirem de fazer o zine de vocês, que agora, qual é a minha parte aqui? Se alguém precisar falar comigo, tiver alguma dúvida em relação a zine, pode entrar em contato, tá? Depois eu vou passar meus contatos para o Cleiton, que aí ele passa para vocês, que eu esqueci de colocar aqui. E é isso, gente. Então, ao longo da semana, vocês podem tirar dúvidas, se tiver, e fazer o zine de vocês, porque a minha contribuição na oficina, dessa parte de estar compartilhando os conhecimentos sobre zine, termina aqui, porque a tarefa assíncrona do dia 2 de julho é vocês fazerem o zine, e o encontro, que é da última aula, que é no dia 9 de julho, é vocês mostrarem o zine. Que aí seria necessário abrir a câmera, mostrar, ou então vocês mandarem as imagens do zine antes, para que eu pudesse mostrar para todo mundo, porque toda oficina de zine tem esse momento de socialização, que é a mostrar o que você fez e tal, e contar um pouco do processo criativo, se teve dificuldade, enfim. Então, é isso. Então, a proposta é que cada um faça seu zine e que no dia 9 a gente se encontre síncrono para poder vocês mostrarem os zines criados. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Não sei se alguém abriu o microfone.
isso, gente. Obrigado pela paciência, por estar aqui comigo. E eu coloquei aqui a lista de presença só para a gente ter um controle tá na hora que for emitir os certificados, tá bom? Então, um beijo. Tiver dúvida, obrigada. Fiquem com Deus. Eu e Mônica vai ter certificado também, a gente merece, né? Ué, claro que sim. Claro, aqui é Brasil sem miséria. A gente está aprendendo também, né? Eu estou aprendendo. Claro, com É mais certeza. pessoas de linguagem, de português. Não, e é importante, Cleiton, porque eu, por exemplo, fiz uma oficina de zine esses dias como aluna, para aprender mais coisas, e eu falo, eu quero meu certificado, só porque eu dou oficina, eu estou aqui como aluna, então a gente sempre aprende, né? Verdade. Eu acho que Eu estou faz aprendendo parte. muito. Eu que sou das letras, então... Pois é, nossa, a galera das letras ama zine. Eu acho que o zine é interdisciplinar mesmo, e as letras já tem uma estrada aí com o uso de zine. Ok, então. Então, assim, Mônica, no grupo deles depois, a gente sabe que tinha muitos que estavam com a cabeça na festa, ela vai repassar, né? Ela, tipo, replicar o que você falou, para a gente Tá. marcar o último encontro para eles apresentarem a zine deles, ok? Tá, beleza. Então, um beijão, fiquem com Deus, se cuida, gente. Vamos curtir a vida, mas com cuidado. Tá bom. Então, Feliz São João aí para você. feliz São João, Deus abençoe. Tchau. Tchau.